podcast Sem Categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Favores. E lembrando sempre, nesse terceiro tópico, não vamos deixar esquecer. O desafio continua. Veja 3 vídeos do C Categoria, assine, se inscreva no canal, aperte o sininho e faça o C Categoria multiplicar-se por aí. E agora vamos ao nosso terceiro tópico. Ele já foi meio que falado, já demos alguns spoilers, mas agora vamos nos aprofundar. Seus heróis dos tempos de hoje. E para começar, vamos começar com a Maria Angélica. Para não ficar aquela coisa, você deixa por último. Tá? Vamos começar com ela, né? Bendita és tu entre nós. Vai você, Maria Angélica. Ok. Os meus heróis, né? Os meus heróis não, mas são meus também. Mas como acho que o Ricardo já falou, né? Dos médicos. As pessoas que estão à frente na luta do contexto atual que a gente está vivendo, da pandemia, e pensar que eles correm todo o risco. Eu estava assistindo uma... como é que fala? Um comercial mostrando os médicos com essa parte do rosto todo machucado por causa da máscara. Os médicos, os enfermeiros, esses que, por estarem em contato direto, precisam de uma proteção maior, e essa é uma proteção que machuca, né? Aquela armadura que pesa e que deixa marcas. E eu fiquei realmente muito mexida vendo esse vídeo. Eu tinha um sonho, já que sou médica, e depois eu descobri que não era isso, de jeito nenhum. Mas enquanto eu vi, eu fiquei pensando, falei, nossa, eles são realmente heróis. Eles são realmente heróis. Enquanto eu assistia essa propaganda, que eu nem lembro do que era, mas eu sentia isso. Eles são realmente heróis. Não é brincadeira, é verdade. Heróis existem. E então, assim, eu acredito que é meio que unânime essa colocação. Esses profissionais, eles são heróis hoje, eles são heróis da atualidade. E agora, pensando como um todo, e voltando à minha colocação do tópico anterior, os intercessores, eles são heróis deste tempo. Porque, assim como os profissionais da saúde, eles estão diretamente agindo diretamente nessa luta, o que nos resta é interceder por aqueles que chegam a esse auxílio, mas também por aqueles que não chegam, por qualquer outro motivo, que não seja só a doença que arrasa o mundo hoje, a pandemia, mas os outros motivos, as consequências da pandemia, né? Toda crise tem uma consequência. E se colocar e chorar por esses também. Acho, nesse tempo, nesse contexto que a gente vive, eu não consigo pensar em outros heróis. Pensar nos sacerdotes que se dispõem a atender as pessoas que sofrem pelo celular, as pessoas que se dispõem do seu tempo, que poderiam estar fazendo outras coisas porque estão na quarentena, então estão dentro de casa, não estão trabalhando, fazendo home office, mas que se dispõem a atender pessoas que estão sofrendo de uma maneira que a gente nunca esperou que pudesse acontecer. E se colocar como
oferta por aqueles que sofrem. Eu acho, a gente, quando a gente faz vigília, a gente está acostumado à nossa vigília, certinha, a gente lá sai de casa de madrugada, reza, e sente o impacto da nossa intercessão na humanidade, e de hoje a nossa vigília ser em casa, com o que a gente tem à disposição, mas de sentir também que Deus ele age a partir da nossa pequenez, de tudo que a gente tem para dar, que é isso. A gente não pode fazer mais nada, mas que causa impacto nessas vidas. Eu acho que eu falei demais, então eu vou parar aqui e aí segue. Bom, e agora eu vou passar para o nosso professor. Vai, Luiz Gustavo. Então, gente, eu estava dizendo que eu sou muito abençoado porque eu sempre tive os meus heróis muito próximos, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar. Porque o meu herói na ficção, o meu maior herói na ficção, né, é o Mark Spector, né, mais conhecido como Cavaleiro da Lua. Eu conheci ele meio que por um acaso e eu estava passando num momento muito difícil, né? E ele realmente me ensinou como lidar comigo, como ser o mesmo, né, em várias situações, né? E ter a capacidade de ser a mesma pessoa, o mesmo Luiz do trabalho, o mesmo Luiz da comunidade, o mesmo Luiz como professor, o mesmo Luiz estudando, né, ser o mesmo. E Mark Spector ele tem 8 personalidades, né, contadas até então são só 8 personalidades. Ele é esquizofrênico e tem múltiplas personalidades, né? Até mesmo o Cavaleiro da Lua, que é a sua identidade de super-herói, ele tem 4 personalidades, né? Porque lendo e aprofundando um pouco sobre ele, os poderes dele são alterados de acordo com as fases da Lua, mas também altera a sua personalidade, né? E depois ele tem outras personalidades que ele cria, como Steve Gland, que é um bilionário, aí ele tem o taxista, Luke, enfim. Mas um grande ensinamento que eu tive com ele foi ser o mesmo, sabe? Ser o mesmo, assim. E o herói, como eu disse, eu sempre tive os meus heróis muito perto, né? O meu pai, ele foi bombeiro, né? Ele é um bombeiro aposentado, e sem sombra de dúvida é o meu herói, né? Eu vi, assim, com certeza ele salvou muito mais vidas do que eu vou salvar em toda a minha vida, né? Ele fez a diferença na vida de muitas pessoas, né? E fez de tudo mesmo, assim, né? Eu que tive a oportunidade de ser criado, basicamente, né? Eu tinha minha formação, minha criação foi dentro de um corpo de bombeiro. Eu vi, assim, o quanto eles são heróis, sabe? Não só o meu pai, por ser meu pai, mas meu pai me proporcionou me conhecer, por exemplo. Eu acho que todo jovem deveria conhecer a base de Franco da Rocha, né? Que é onde faz os treinamentos dos bombeiros. É incrível, né? É um lugar incrível, assim. É um lugar que te leva a sonhar, primeiramente. Não a ser bombeiro, mas a você ser uma pessoa de bem, né? Esse foi o primeiro valor que eu aprendi com meu pai. Não foi nem o fato de ser, eu vou ser isso, aquilo, mas é de ser uma pessoa de bem. Esse é o principal ato de heroísmo que qualquer ser humano poderia fazer. É ser uma pessoa de bem, independente da situação. Isso eu aprendi muito bem, muito cedo, né? E vendo meu pai trabalhar, meu pai saindo de casa, eu sofria um outro lado, né? Que era o lado de saber e despedir a mão algumas vezes, de não saber se meu pai ia voltar ou não, né? Mas depois de reconhecer que realmente, assim, ele salvava vidas, né? E eu comecei a rezar, entra o outro ponto que a Angélica falava, né? Esse processo da intercessão. O meu processo de conversão, meu pai já estava na reta final, né? Do corpo de bombeiro, então o nosso contato era um pouco limitado. Depois eu fui para a faculdade, passei por idas e vindas, né? E quando eu vim para a comunidade, que foi realmente quando eu encontrei meu lugar, também como intercessor, meu pai já estava em reta final, né? Na sua carreira. E eu tive o grande papel de rezar, não só ele, mas as primeiras pessoas que eu rezava eram justamente os bombeiros, por ser os mais próximos, mas também os paramédicos, os médicos, os enfermeiros. Eu já intercedia antes mesmo
desse caos, colapso, ou dessa pandemia, como queiram chamar, né? Já intercedia por eles, né? Por realmente ver o quanto eles podem ser heróicos sem nada, né? Porque eu já vi muitas situações, não vou expor muitas, mas muitas situações do nada, né? E simplesmente com a inteligência, né? A inteligência e fazer a diferença na vida de alguém, né? Por várias vezes, por vários relatos, não do meu pai, porque o meu pai em si ele nunca foi uma pessoa de se gabar quanto a isso, mas dos seus amigos, que se tornaram depois os meus amigos e também alguns dos meus mentores, né? Escutarem o quanto a inteligência poderia fazer a diferença na vida de alguém, porque às vezes falta algum recurso, né? E isso é muito heróico. Os heróis trazem muito isso, né? Em vários momentos de dificuldade, onde não tem recurso, tem a superação, mas acima de tudo tem a inteligência. Por isso, por exemplo, os meus heróis, nenhum deles tem superpoderes, nenhum deles, né? São meta-humanos, por assim dizer. Cavaleiro da Lua, por si só, ele não tem o superpoder, porque nem se sabe, ele é tão maluco que nem sabe se ele realmente foi lá alcançado pelo Khonshu lá, que é o deus da Lua. Né? O questão, ele não tem, tanto não tem poder que nem rosto ele tem. Nem cara, o bicho não tem cara. Não tem cara. Né? O grande superpoder do cara é fazer pergunta. E eu aprendi muito isso com ele, né? Tanto é que até mesmo para poder pesquisar os temas aqui, eu sou muito questionador, né? O meu lado científico se tem muito pela questão do questão, né? É claro que ele tem lá as suas dificuldades, as suas feridas de confiar nas pessoas, né? Mas acima de tudo ele me ensinou que é sempre importante questionar, né? Questionar de uma maneira inteligente, né? Aí eu faço menção a todos os enfermeiros também, porque eu vejo que essa pandemia, esse processo que a gente vem passando, tem que ser vencido com fé e com inteligência, acima de tudo. É isso. Diz aí, Tadeu! Sabe quando você fica assim, tentando evitar uma coisa que você sabe que vai acontecer, mas que você tem a falsa ilusão de que você pode evitar, né? Eu pensei que eu não ia me emocionar, né? Esse programa tem tudo para não ser um programa emotivo, né? Eu tô falando de heróis, né? Mas eu comi salgadinho, bebi água, fiz expressões faciais, mas me ajudem. Essa coisa do ser humano ter superpoder é verdade ou é lenda? Eu vou tentar poetizar um pouco assim, porque vai ficar mais fácil de eu falar, mas um homem ficou conhecido pelo poder que ele tinha de controlar a chuva. O efeito que a chuva causava em todo mundo, para ele parecia que não tinha efeito nenhum. Esse homem, ele também tinha um superpoder de mostrar para o brasileiro quem o brasileiro é, do que o brasileiro é capaz. O brasileiro não é aquela coisa que Nelson Rodrigues dizia, né? Aquela coisa engessada no complexo de vira-lata. Esse cara provou o contrário. Os heróis sempre têm um antagonista, né? Esse cara dividia a sua arena de combate com 5, 6 antagonistas. Nigel Mansell, Alan Prost, Nelson Piquet, entre outros, né? E era incrível como a chuva era um temor para todos os caras, para ele não. Um carro de Fórmula 1
para atingir o seu ápice, precisava de 6 marchas para chegar no mais forte do motor. Só que para você chegar na marcha mais forte, você ia ter que passar marcha por marcha. Esse cara conseguiu chegar na 6ª marcha sem nenhuma das outras. É impossível. Mas, acima de tudo, ele deu para o brasileiro uma coisa que ninguém mais conseguiu dar como ele dava para um povo. Alegria. Alegria. Ele tem uma frase que diz o seguinte: se a corrida está favorável, eu corro para vencer e venço. Se a situação não está boa, eu ainda consigo vencer. E se tudo corre contra mim, eu ainda sou páreo. E domingo nunca mais foi a mesma coisa, né? Eu tenho um herói, assim, que é um humano que eu acredito, assim, faz a gente às vezes acreditar que o humano pode ter superpoder, que é o Ayrton Senna. Assim, já tem lágrima aqui, gente, mas o que ele causou no Brasil, ele salvou muita gente da tristeza que aquele contexto impunha na gente, né? O Brasil sofria muito de muitas formas. E ele venceu essa tristeza, venceu esse sofrimento. Ele deu o que o brasileiro não conseguia por si só, que era um pouco de alegria, né? E quando você lembra do Ayrton Senna, você lembra da capacidade que ele tinha de colocar toda a sua família junto na frente da televisão para ver ele correr, para ser feliz junto, né? E nunca mais foi assim no domingo, depois da missa. A gente chegava da missa, era corrida, né? E almoçar em família junto. E nunca mais foi assim, né? Que o nosso herói, né, não precisou mais ganhar, né? Então é muito forte, assim, né? Me emociona porque eu tenho memórias muito fortes, assim, e posso dizer, ele me salvou minha infância. Salvou minha infância de ser menos feliz do que foi. Porque eu tive o privilégio de ver esse cara conseguir, sozinho, só com os seus superpoderes, né, alegrar um país inteiro. Coisa que ninguém mais fez, como ele fez, né? Então, fica aí a minha homenagem, né, a Ayrton Senna da Silva, Ayrton Senna do Brasil. Meu Ayrton Senna, né? Quero também lembrar dos sacerdotes, né, que doaram seus respiradores para jovens, né? Para jovens contaminados pelo Covid, isso custando as vidas, né? São heróis de verdade. Sim, usam suas capas sagradas, né? Seus paramentos sagrados, sim, têm superpoderes, sim, dados pelo próprio Deus, né? E sim, pelos seus poderes, né, salvaram as vidas de muita gente. Então, precisava também fazer essa menção nesse tempo de pandemia a esses sacerdotes, né, que ofertaram as suas vidas, né, para que outros pudessem dar continuidade. E todos os sacerdotes que andam de barco para levar o Eucaristia de um lugar a outro, padres que saem aqui para alimentar, né, crianças que têm fome na África, para cuidar da saúde deles, né?
É engraçado que ainda temos muito São José Anchieta por aí, né? Tem muito lugar que ainda não ouviu falar de Deus e tem muitos padres desbravando, evangelizando esse mundo. Então, os nossos heróis de capa e tudo, então aí nossos sacerdotes. Desculpem ser um pouco extenso nisso, mas eu não posso também deixar de mencionar uma classe de heróis que eu não sei se eu vou me emocionar mais com Ayrton Senna ou com esse, mas é o idoso. O idoso, gente. O idoso superou aquilo que hoje você reclama. Aquilo que você está reclamando hoje, o idoso já venceu. Né? E é engraçado que essa batalha que você está travando junto, pode ter certeza que perto de você tem um idoso do seu lado que talvez você nem respeite. Né? Preciso dar essa mensagem para você. Talvez você não, por não escutar o idoso, você perca. Né? Esse idoso já venceu e ele está muito perto de não precisar lutar mais. Ele tem muito a oferecer, muito a te salvar. Então, do mesmo jeito que nós gostamos de ler os quadrinhos, acompanhar os animes, leia a história do idoso que está perto de você. Não despreze aquele cabelo branco, certo? É isso. Bom, eu estava quase aqui chorando também, né? Que a gente lembra dos nossos heróis de hoje, né? Eu lembro muito do meu pai, na época que estava vivo, né? Hoje é falecido, como todo nordestino, trabalhou no posto de gasolina, não que todos tenham trabalhado, mas ele de uma forma especial, né? Foi acolhido aqui por portugueses e ele conseguiu me dar uma educação que naquela época era uma educação média, né? Graças a Deus eu estudei na escola da Força Expedicionária Brasileira, nos Pracinhas, né? Onde também são uma escola meio que militar na época, e recordar dos heróis é também recordar de tantas outras histórias como meu pai nordestino que vem aqui para a capital fazer sua vida, né? E trabalhar e dar a possível educação que ele podia dar para os seus filhos. E hoje eu agradeço muito isso, muito a parte da herança que eu tenho hoje vem dele, né? É até um testemunho, algo pessoal, que pelo fato de ser o mais velho em casa e ser muito parecido fisicamente com ele, eu odiava isso, né? Eu falava que eu não tinha identidade, que era fotocópia do seu pai, e isso me constrangia muito. E hoje ele já falecido, já com sua história, revendo sua história, ele foi um herói para a época dele, né? Hoje, se eu tenho, para ter uma ideia, a minha referência musical não é daqui, porque a memória que eu tenho afetiva da família é uma vez por ano a gente se encontrar, porque meu pai trabalhava para portugueses e ia todo ano para a festa dos panificadores da região sul, onde todo ano havia o show do Roberto Leal. Então minha referência musical não é uma referência de MPB, não é uma referência internacional, é uma referência portuguesa. E lembrar dele é lembrar desse ato de heroísmo, como tantos outros heróis, pequenos, grandes heróis, que no decorrer da história pessoal de cada um se doam, passam pelo amor que protege e dão a vida, dão aquilo que eles não têm, que é muitas vezes do nosso desejo de ter filhos e não dá, né, assim, e dá melhor, falando melhor, e dá a educação que a gente não teve,
minha homenagem a esses pequenos heróis, como tantos outros migrantes e imigrantes que constroem a nossa terra, né? Hoje, se eu vejo uma música do Roberto Leal, eu tenho guardado aqui porque minha mãe ama aquele disco de 1978. Se hoje eu escuto um fado ou uma música dele, eu vou às lágrimas em menos de 2 minutos. Porque a referência afetiva é de um herói, como tantos outros que se dispôs da vida para ir para uma outra cidade, se dispôs da vida para crescer em uma cidade grande e proteger e amar e amar e amar, como Jesus nos ama muito, muito, muito. Então, falar de herói é falar de amor, é falar de paternidade, é falar de atos, mas também falar do humano, desse humano amor de Deus, desse humano amor dos homens. É falar das nossas manhãs de domingo com Ayrton Senna, daquela curva do tamborelo que o levou, e na época eu já trabalhava, foi meu primeiro emprego, trabalhava em banca de jornal, acho que por isso que eu sou tão nerd assim por gibi, o trabalho ajudou, e ter acompanhado toda essa evolução, e ter tido a oportunidade de abraçar, hoje eu não tenho mais, porque ele está lá de cima, intercedendo, reparando as brechas dos nossos erros, pela oração, né? E minha homenagem para tantos outros migrantes e imigrantes que num país continental como o nosso, constroem a nossa história. E falar disso é falar do meu pai, eu tenho que me controlar muito para não chorar aqui, né? Porque mexe muito com a gente, e é meu herói ao concurso. Você que tem o seu pai perto ainda, e ainda está vivo, aproveite o momento, abrace. Porque quando for, só vai restar lembranças e saudade. Saudade das brigas, saudade daquilo que poderia ter sido bons momentos, e por mais que a gente tenha brigas, não foram. Mas a saudade de ter tido pai, e hoje recorrendo a São José como pai, né? Eu peço muita proteção de São José, também como pai, como aquele que amou o menino Cristo e é providência para a nossa vocação. E fica a minha sincera homenagem a não só a figura paterna, mas também ao herói paterno, São José, que através dele, um outro herói, o próprio Cristo Jesus, né? Eu tenho uma frase que me é muito cara, que o maior de todos os artistas é Deus, né? A minha vocação artística nasceu de uma ação de graças de missa, e é a ele que eu devolvo, assim como o meu pai, né? Que teve a oportunidade de conhecer o saber da sua história e hoje está no céu intercedendo. Para ele, é o meu grande herói. E deixo aqui secar as lágrimas, né? Que a gente fica, né? Tem um motivo. Eu não esperava que seja um negócio tão emotivo assim. Tá quase fio de ouro nesse negócio. Razões e emoções foi programa passado, mas as emoções vêm cair hoje, né? É, a flor da pele. Efeito rebote. Bumerangue. E agora,